criança, boa noite, tudo bem com vocês? Lembra? A tia tá falando das casas que Jesus visitou. Olha quantas casas Jesus visitou. E você acha que acabou? Ainda tem mais casa. E essa casa, ela é muito especial. E hoje vocês vão ter uma experiência. Olha que legal. Essa casa. E essa casa é alegria. Como é bom a gente estar alegre. E sabe o que? Jesus é a nossa principal alegria. E quando ele entra na nossa casa, ninguém fica triste. Mas tinha uma casa e lá, vocês notaram que tem um bolo, eu preparei a mesa. Sabe o que é? Ele foi convidado a entrar numa casa e nessa casa tinha um casamento. Um casamento. Jesus foi convidado para um casamento. É bom, né? Quando a gente é convidado para um casamento, ver a noiva, o noivo, a igreja toda enfeitada. Como é bonito, né? Vocês sabiam que no tempo de Jesus, o casamento, a gente vai, né? Só a noite e acaba. No tempo de Jesus, sabe quantos durava? 7 dias de casamento. E quando ele entrou naquele casamento, ele foi convidado com seus discípulos. E chegando lá, sabe onde está essa história? Aqui na Bíblia, que está em João 2, que está: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Os noivos ficaram tristes. E agora? Não tem mais vinho. Naquele tempo, não tinha refrigerante. Era vinho, era o suco da uva. E no casamento, todo mundo bebeu. E agora, não tinha mais. Os noivos iam ficar muito tristes, com vergonha. Jesus no casamento e não tinha mais. Aí Jesus estava lá, mas a mãe de Jesus também estava lá. Aí chegou para Jesus e falou: Jesus, o vinho acabou. Aí Jesus: só espera aí um pouco, ainda não é meu tempo. Aí ele foi lá. Aí a mãe de Jesus, sabe o que ela fez? Ela foi nos empregados que estavam lá servindo o vinho. E chegando lá, ela falou: preste atenção, tudo que Jesus falar, vocês têm que fazer, tudo bem? E os empregados obedeceram. Quando Jesus foi lá, viu muitos potes. Gente, crianças, vocês não sabem o tamanho do pote. Era muito grande. Sabe quanto litro? Era muito litro. 80, 100 litros. Mas o povo gostava de tomar, né? Aquele suco de uva. E aí, chegando lá, só tinha agora água. Não tinha mais vinho. Mas aonde Jesus está, tem alegria. Aonde Jesus está, não tem tristeza. E ele ia deixar aqueles noivos tristes? Nada. Ele o quê? Ele trouxe alegria para aquele casamento. E sabe o que aconteceu, criança? O pessoal pegou a jarra de água. E olha o que aconteceu. Eles foram e colocaram nos potes. Colocaram nos potes. Olha, criança, olha o que aconteceu. Olha, deixa eu ver se tá gostoso. O melhor ficou depois. E vocês pensam que foi só um? Todos os potes. Olha, vamos ver se esse vai. Também. Olha, vamos ver se o outro tem. De novo. Olha, Jesus, olha o milagre. Vamos ver se tem mais. Tem mais, acabou não. Tem todos os potes que estavam lá. Todos os potes. Criança, todos os potes. Olha, até o último pote. Todos eles ficaram com vinho. Olha a água. O que?
Jesus transformou em vinho. Criança, naquela casa onde os noivos iam ficar tristes, não, Jesus fez seu primeiro milagre e todo mundo se alegraram e todo mundo viu o milagre que Jesus fez. Olha de novo. Muito gostoso. E sabe o que o copeiro falou? O que você viu? Gente, as outras festas, o vinho é sempre bom no começo, mas no final é muito ruim. Mas esse é diferente. Esse é o melhor, o mais puro. Criança, olha o que Jesus faz. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Papai, mamãe, vocês estão tudo aí em casa? O que está faltando na sua casa? Será que está faltando alegria? Milagre de Jesus? Se Ele está aí, tem alegria. A alegria do Senhor é nossa força. Não quero ver ninguém triste, não quero ver ninguém emburrado. Eu quero ver todo mundo feliz, porque Jesus é nossa verdadeira alegria. E se Jesus fez um milagre naquele casamento, pode fazer aí em sua casa. É só o quê? Você acreditar em Jesus, porque Jesus é nossa alegria. Mas criança, hoje você pode ter ficado triste, né? Mas Jesus chegou. E quando Ele chega, a alegria. Então vamos fazer uma oração e agradecer. Senhor, te agradeço, Jesus, pela tua alegria. E a minha casa é alegria. Aonde o Senhor chega, a abundância de alegria. Então na minha casa tem alegria. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Beijo, alegria. Criança, espere um pouco. Não é agora, é domingo que vem. Tô dando oportunidade, hein? Ó, palito de picolé e o quê? E cola. Vamos juntar e domingo que vem a tia ensina vocês, tá bom? E esqueci, vocês tiram uma foto da família, uma foto pequenininha, tá bom? A tia te espera domingo pra gente fazer a nossa casinha. Tchau! Olá pessoal, olá a todos. Nós somos do grupo de louvor da IPR em São Carlos. Estamos aqui para fazer um momento de louvor e adoração. Espero que você se disponha aí também, se você tiver um tempinho. Vamos adorar o Senhor conosco. Os rios querem encontrar o mar, como o pássaro quer encontrar o céu. Eu quero te encontrar. Quero te encontrar. Como a noite está esperando o sol, como a terra está esperando a chuva, estou a te esperar. Estou a te esperar. Não sei como é o teu rosto, nunca vi o teu olhar. Eu nunca te toquei, mas meu desejo é te abraçar. Não sei como explicar essa saudade de alguém que eu nunca vi. O vento é invisível, mas eu sinto seu soprar. Sem questionar, respiro o ar que eu não posso tocar. Eu não preciso ver pra crer que o Senhor é real.
te explicar. O ar é invisível, mas respiro. O som é invisível, mas eu ouço. Tua presença eu não vejo, mas eu queimo por inteiro ao se aproximar de mim. O ar é invisível, mas respiro. O som é invisível, mas eu ouço. Tua presença eu não vejo, mas eu queimo por inteiro ao se aproximar de mim. És real pra mim, eu não te vejo, mas me vês. És real pra mim, respiro o ar que o Senhor deu. És real pra mim, ao som do mar posso te ouvir. Não tem como te explicar. És real pra mim, eu não te vejo, mas me vês. És real pra mim, respiro o ar que o Senhor deu. És real pra mim, ao som do mar posso te ouvir. Não tem como te explicar. És real pra mim, eu não te vejo, mas me vês. És real pra mim, respiro o ar que o Senhor deu. És real pra mim, ao som do mar posso te ouvir. Não tem como te explicar. És real pra mim, eu não te vejo, mas me vês. És real pra mim, respiro o ar que o Senhor deu. És real pra mim, ao som do mar posso te ouvir. Não tem como te explicar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e dominando também toda a sua família. Estamos agora em mais um culto de Santa Ceia para adorarmos a Jesus e glorificarmos a Jesus. Pegue a sua Bíblia, eu creio que a sua mesa aí já está preparada para você participar junto comigo da Santa Ceia do Senhor Jesus. Antes eu quero orar. Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu quero orar por você e pela sua família. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, contempla agora o teu filho, a tua filha, em sintonia comigo agora. Pai de amor, Deus eterno, contempla agora esta família em sintonia com o céu. Estamos agora sintonizados com o céu através da tua palavra. Revela-nos agora a tua palavra. Fala conosco e opera milagres. Espírito Santo, revela-nos a tua palavra. Fala aos nossos corações e glorifica o teu nome. Em nome do Senhor Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Você sabe que Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22, João capítulo 13
E 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, falam a respeito da celebração da Santa Ceia. Este ato tão importante ensinado pelo Senhor Jesus. Então pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Paulo diz assim para a igreja de Corinto: porque eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque qualquer que come indignamente, come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas qualquer que tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então está aqui o texto da Santa Ceia, ministrada pelo apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Então eu quero chamar a sua atenção, porque os coríntios estavam cometendo aqui um erro grave com relação à Santa Ceia. Estavam cometendo dois erros graves. Verso 27. Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Verso 27. Agora o verso 28. Examine-se, pois, a cada um a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque qualquer que come e bebe indignamente, verso 29, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, o primeiro aspecto é que nós participamos da Santa Ceia para salvação. Mas, infelizmente, há aqueles que participam para condenação. Participam indignamente. Este participar indignamente, segundo os estudiosos da Bíblia, tem dois aspectos. O que é participar indignamente? É participar em pecado. Se alguém tem algum pecado, algum vício, e persiste neste pecado, e participa da Santa Ceia, está participando indignamente para a sua própria condenação. Agora, o segundo aspecto, o próprio texto bíblico aqui mostra o que é participar também indignamente. A Bíblia nos diz aqui, no verso 31, que tem aqueles que julgam. Tem um julgamento precipitado na hora em que eles estavam participando da Santa Ceia. A igreja de Corinto
tinha a mania de julgar uns aos outros. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, cuidado. Cuidado com o julgamento alheio. Cuidado. Mateus capítulo 7, verso 1, no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus ensina, não julgueis para que não sejais julgados. Então a igreja de Corinto participava indignamente, porque teria que ser uma reunião de unidade, teria que ser uma reunião de koinonia, unidade, harmonia, respeito mútuo. Então a igreja de Corinto se reunia para julgar, no momento de Santa Ceia. E tem mais ainda, a Bíblia nos diz aqui, no verso 33, que na Santa Ceia, na celebração da Santa Ceia, existia também ali muita comida. Os que tinham a condição melhor, comiam melhor. Os que não tinham uma condição melhor, não comiam melhor. Comiam ali aquela comidinha simples. Agora, os que tinham uma condição melhor, comiam ali um banquete. Comiam um banquete. E quem não tinha condições, ficava olhando. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, está faltando amor. Está faltando comunhão. Está havendo aí nessa reunião egoísmo. O egoísmo está predominando. A vaidade está predominando. A avareza está predominando. Então isto poderia ser participar indignamente. Então eles teriam que participar, nós temos que participar com dignidade. Temos que participar com dignidade. Temos que servir a Jesus com dignidade. Agora, o que é servir a Jesus com dignidade? O que é servir a Jesus dignamente? Efésios capítulo 4. Você pode passar aqui algumas folhas da Bíblia. Efésios capítulo 4 mostra para todos nós o que é viver com dignidade. Dê uma olhada aí, abra sua Bíblia. Em Efésios capítulo 4, Paulo está dizendo para a igreja de Efésios, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Andar com dignidade. O que é dignidade? Dignidade é o resultado de um comportamento ético, um comportamento moral, adquirido com o passar do tempo, com o passar dos anos. Com o passar dos anos, aí você atinge um grau de dignidade. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, olha, o fulano, a fulana tem uma vida digna diante de Deus, uma vida digna diante da família, uma vida digna na sociedade, uma vida digna no trabalho. Então, isto é dignidade. Dignidade é um comportamento ético, moral, adquirido com o passar dos anos. É comum as pessoas falarem, o fulano de tal não tem dignidade. O seu comportamento é indigno, um comportamento pecaminoso, indigno, diante de Deus, diante da família, diante da sociedade. E o que é? É ter dignidade. Capítulo 4 de Efésios. Precisamos andar com dignidade. E o que é andar com dignidade? Verso 2, é andar com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros com amor. Então, segundo aqui o apóstolo Paulo,
Segundo o apóstolo Paulo, andar com dignidade é andar com humildade, é andar com mansidão, é andar com longanimidade, é suportar o meu próximo com amor. Ainda andar com dignidade é guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, o mesmo apóstolo Paulo, que fala que a igreja de Corinto estava andando indignamente, Paulo está fazendo um apelo para que a igreja de Éfeso andassem dignamente na presença de Deus. Andassem dignamente na presença da família, da igreja, da sociedade. Meu irmão, minha irmã, eu quero desafiar você a andar com dignidade, a ter um viver digno. Um viver digno. E o que é isto? É andar com humildade, é andar com mansidão, é andar com longanimidade, é andar com paz no coração, é andar com amor. Efésios capítulo 4, verso 1 e 2. Agora, segundo Paulo, ainda no capítulo aqui primeiro, no verso 27, olha o que o apóstolo Paulo agora diz para a igreja de Filipos. Olha o que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Filipos. Capítulo 1, verso 27. Somente deveis portar-vos com dignidade. Somente deveis portar-vos com dignidade. Conforme o Evangelho de Cristo. Conforme o Evangelho de Cristo. Para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Então, andar com dignidade, segundo Paulo escreveu para os Filipenses, no capítulo 1, no verso 27, é honrar o Evangelho de Cristo. Você leva sobre a sua vida o Evangelho de Cristo. Você é chamado de cristão, então você tem que ter um andar digno, andar com dignidade. Filipenses capítulo 1, verso 7. Colossenses também, o apóstolo Paulo, ele dá a mesma orientação no capítulo 1, no verso 10, a mesma orientação. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, a nossa responsabilidade é muito grande. A sua responsabilidade, a minha responsabilidade é em termos um andar digno diante do Evangelho, diante de Deus, diante do Senhor Jesus, diante da família, diante da igreja, diante da sociedade. E o que é andar com dignidade? O que é dignidade? É um conjunto de comportamento ético, moral, familiar. É um conjunto de comportamento. Esse conjunto de comportamento é que vai dizer se você anda ou não com dignidade. É o que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto. Vocês vão participar da Santa Ceia, mas tem aqueles que participam dignamente. Agora tem aqueles que participam indignamente. Comprometem o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Verso 27. Aqueles que participam indignamente comprometem o corpo e o sangue do Senhor Jesus e comem e bebem para a sua própria condenação. Verso 27. E o verso 29. Compromete também o corpo do Senhor Jesus, que é a igreja. Você leva sobre a sua vida o nome de Jesus, o nome do Evangelho, o nome de cristão e o nome também da igreja.
Paulo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 29, no verso 27 primeiro, no verso 27, porque aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Olha, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então é muito sério, é muito sério. Agora no verso 29, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, que é a igreja. Então a sua responsabilidade, a minha responsabilidade diante de Deus é muito grande. Precisamos andar dignamente diante de Deus, diante da igreja, diante da família, diante da sociedade. Porque aquele que tem uma vida indigna, come e bebe do pão para a sua própria condenação. Misericórdia. O seu comportamento indigno está te condenando. O seu comportamento indigno está te condenando. Mateus capítulo 3. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, verso 8. Mateus capítulo 3, verso 8. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 3, 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos digno de arrependimento. Está entendendo? Você pode arrepender-se agora. Você pode arrepender-se agora, mudar de mente, mudar de coração, mudar de comportamento. Você está entendendo? Produzir frutos dignos de arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de mente, mudança de coração, mudança de comportamento. Sair de uma vida indigna para uma vida digna. Aos olhos de Deus, aos olhos da família, da igreja. Mateus capítulo 3, verso 8. No capítulo 10, no verso 37, você pode acompanhar comigo? Capítulo 10, verso 37 e 38. Quem ama o seu pai e a sua mãe, quem ama o seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Palavras do Senhor Jesus. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você está entendendo? É ter uma vida digna aos olhos de Jesus é tão sério, que o Senhor Jesus nos exorta. Capítulo 10, verso 37. Quem ama o seu pai e a sua mãe, quem ama os seus filhos, quem ama a sua família, mais do que a mim, não é digno de mim. Palavras do Senhor Jesus. E quem não toma a sua cruz, verso 38, e não segue após mim, não é digno de mim. Palavras do Senhor Jesus. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, viva uma vida digna aos olhos de Deus. Pelo amor de Deus. Viva uma vida digna aos olhos de Deus. E automaticamente a sua vida também será digna aos olhos da sua família, aos olhos da igreja, aos olhos da sociedade. Precisamos ter uma vida, um comportamento ético, um comportamento moral diante de Deus. E consequentemente seremos abençoados por Deus na família, na igreja, no trabalho, na sociedade. No capítulo 22 aqui de Mateus, no capítulo 22 aqui, nesta sequência, verso 8, leia agora comigo, leia comigo, olha, Mateus capítulo 22, verso 8.
O capítulo 22, o tema aqui é a parábola do casamento. A parábola das bodas. Então o rei fez o casamento do seu filho e convidou muita gente, e muita gente não quis ir, mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 8. Então disse aos seus servos, o rei disse, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Os convidados não eram dignos. Não eram dignos. Meu irmão, minha irmã, para você entrar nas bodas do Cordeiro, no casamento do Cordeiro, para você entrar no céu, você tem que ter uma vida digna. Uma vida digna. Palavras do Senhor Jesus aqui na parábola do casamento, Mateus capítulo 22. Se você não viver uma vida digna, aos olhos de Deus, aos olhos da família, da igreja, da sociedade, você não irá morar no céu. É isso que Jesus está querendo dizer. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Verso 14. Verso 14. Verso 13. Então o rei disse, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Não entraram na festa por quê? Verso 8. Porque não tiveram uma vida digna. Não viviam com dignidade. E foram lançados aonde? Nas trevas exteriores. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então é muito sério. Eu quero que você dê uma importância muito grande para esta palavra. E eu quero que você tenha uma vida digna, pelo amor de Deus. Uma vida digna aos olhos de Deus. Uma vida digna aos olhos da família, da igreja, da sociedade. Meu irmão, minha irmã, é muito sério. Se você não viver com dignidade, você não irá morar no céu. É a parábola de Jesus aqui em Mateus capítulo 22. A parábola contada pelo Senhor Jesus. Contada pelo Senhor Jesus. Agora, eu quero mostrar para você no Evangelho de Lucas, capítulo 7, tem um texto aqui interessante. Lucas capítulo 7, o centurião de Cafarnaum. A Bíblia nos diz que o servo do centurião de Cafarnaum ficou muito doente. Ficou muito doente. E Jesus foi até Cafarnaum. E o que o centurião fez? O centurião pegou alguns judeus, alguns anciãos da sinagoga, e mandaram-nos falar com Jesus. Digam para Jesus lá que o meu servo está doente, e eu gostaria muito de vê-lo curado. Ele é um servo digno, eu preciso dele. Eu preciso dele. E os anciãos foram ao encontro de Jesus. Encontraram com Jesus. Verso 4. Capítulo 7 de Mateus, verso 4. Chegando junto de Jesus, pediram dizendo, rogaram. O meu texto aqui diz aqui rogar. Rogar significa implorar, insistir. Insistiram com Jesus. E falaram o seguinte para Jesus, olha, verso 4. É digno que ele faça isto. Jesus, o centurião, é digno. O centurião vive aqui em Cafarnaum com dignidade. Com dignidade. Jesus, cura o servo do centurião. Verso 5. Porque o centurião, ele ama a nossa nação. Efésios capítulo 4. Viver com dignidade é amar. Viver com dignidade é amar. Ele ama a nossa nação.
e Ele mesmo edificou a nossa sinagoga. Lucas capítulo 7. O centurião de Cafarnaum tinha uma vida digna aos olhos de Deus, aos olhos da sociedade, aos olhos dos judeus, da sinagoga. Jesus, o centurião, é digno que lhe concedas isso, porque Ele mesmo, Ele ama a nossa nação. Viver com dignidade é amar. Jesus, Ele é digno, porque o comportamento dele mostra essa dignidade. Meu irmão, minha irmã, dignidade não é um negócio de aparência. Ter dignidade não é parecer ter dignidade. Não, não é não. Tem muita gente que parece ter uma vida digna, parece, mas não tem. Não tem. E se você não tem, você sabe que você não tem. Não adianta esconder o sol com a peneira, como dizem. Não adianta. Deus conhece a sua vida. Deus conhece. A sua família te conhece. A igreja te conhece. A sociedade te conhece. Não adianta parecer ter uma vida digna. Não adianta muito parecer que anda com dignidade, não. O que os judeus falaram a respeito do centurião? Ele ama a nossa nação. Ele ama Cafarnaum. Ele mesmo construiu a sinagoga. Ele meteu a mão no bolso. Ele comprou material. Ele veio com seus soldados. Ele construiu a sinagoga. Ele deu a chave da sinagoga na mão do ancião. Ele ama de verdade. Ele ama de verdade. Jesus, ele tem uma vida digna. Ele tem uma vida digna. O que aconteceu? Jesus foi e curou o servo do centurião. Meu irmão e minha irmã, para você alcançar os milagres de Deus, você tem que ter uma vida digna aos olhos de Deus. Você está entendendo? Está entendendo? Você tem que ter uma vida digna aos olhos de Deus, é óbvio. É óbvio. Você não pode viver indignamente, uma vida cheia de pecado, de escândalo, e depois falar, eu vou morar no céu. Vai coisa nenhuma. Não, senhor. Não, senhora. Para ir morar no céu, tem que andar com dignidade. Para alcançar as bênçãos de Deus, tem que viver com dignidade. O viver com dignidade é a manifestação da graça de Deus na sua vida. Eu quero que você entenda bem claro isso aqui, ó. É bem claro. Aquelas pessoas que vivem com dignidade já foram alcançados pela graça de Deus. Eu não tenho que ser digno, ter mérito para ir morar no céu. Não. Agora, se eu sou alcançado pela graça de Deus, pela graça salvadora do Senhor Jesus, aí sim eu tenho que ter uma vida digna. Eu tenho que honrar aquele que me salvou. Eu tenho que honrar aquele que investe em mim. Eu tenho que honrá-lo. Eu tenho que honrá-lo. Filipenses capítulo 1, verso 27. Colossenses capítulo 1, verso 10. Eu tenho que honrá-lo, é óbvio. Agora, eu sou salvo e vivo uma vida indigna? Não, não pode. Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos conhecereis. Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 12. Pelos frutos conhecereis. Então eu sou salvo, sou agraciado pela salvação de Deus em Cristo Jesus. Então eu tenho que ter uma vida digna. O que vai evidenciar a minha salvação é eu honrar a Jesus. É eu ter uma vida digna aos olhos do Senhor Jesus, aos olhos da igreja.
Palavras do Senhor Jesus. O centurião, ele foi curado. Digo-vos que nem ainda em Israel tenham achado tanta fé. Verso 9, de Lucas capítulo 7. Meu irmão, minha irmã, tenha uma vida digna, pelo amor de Deus. Tenha uma vida digna, ande com dignidade. Porque na hora que você precisar de um milagre, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Jesus vai ver a sua dedicação. Jesus vai ver a sua dignidade. E Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Pastor, eu não tenho recebido muitas bênçãos de Deus, não. Mas como que está a sua vida? Você tem andado com dignidade? Dignamente ou indignamente? Como que está a sua vida? Como que está a sua vida? 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 27 e 29. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, não honrando o corpo do Senhor, o sangue do Senhor, não honrando a igreja do Senhor. Meu irmão e minha irmã, é tempo de andarmos dignamente na presença de Deus. Para terminar, em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, você conhece a parábola do filho pródigo. O filho pródigo abandonou a casa do pai, gastou tudo quanto tinha, viveu uma vida irresponsável, viveu uma vida no pecado, estava padecendo, estava morrendo, estava padecendo, estava morrendo, resolveu voltar para o pai. Verso 17, caiu em si e falou consigo mesmo, eu vou voltar para a casa do pai, eu vou voltar, eu vou me humilhar, eu vou pedir perdão, vou me humilhar. E quem sabe o meu pai me recebe de volta. Agora veja o verso 19. O que ele propôs no seu coração? Verso 19. Verso 18. Levantar-me-ei. Isso antes de ir. Levantar-me-ei. E irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Pai, eu não tenho tido uma vida digna diante do céu, diante de Deus e nem diante da minha família. Pai, eu tenho desonrado a Deus e desonrado a ti, desonrado a minha família. Verso 18, agora o verso 19. O que ele diz? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou digno. Recebe-me como um dos teus trabalhadores. Recebe-me como um dos teus trabalhadores. Aí no verso 20 ele foi. Aí no verso 21, ele chegou diante do pai e disse para o pai: Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno. Eu reconheço, pai, que eu não sou digno. Não sou digno. Não vivo uma vida de aparência. Não vivo uma vida escondida. Não vivo uma vida porque eu quero parecer ser digno e não sou digno. Não, pai, eu não sou digno. Não sou digno. Traí o amor do Senhor. Traí a confiança do Senhor. Traí a minha família. Desonrei a minha família. Desonrei o céu. Pai, eu não sou digno. Não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou. Não sou. E qual foi a atitude do pai? O pai trouxe um anel, colocou no seu dedo, colocou sandália nos seus pés, vestiu-lhe roupas novas e mandou matar o bezerro cevado e começou a alegrar-se e fez uma grande festa. Uma grande festa. Por quê? Este meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto
e reviveu. Coisa gloriosa. Meu irmão, minha irmã, mas partiu do filho. Partiu do filho. Você é filho? Você é filha? Como que está a sua vida hoje? Como que está a sua dignidade hoje, agora? Deus está olhando para você agora. Como que está a sua vida agora? Peça perdão a Deus. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Faça um propósito de mudar de vida. Pelo amor de Deus, pare de viver uma vida indigna. Pare de viver uma vida indigna. Pare, pelo amor de Deus. Viva uma vida digna aos olhos de Deus, aos olhos da sua família, aos olhos da igreja, aos olhos da sociedade, no seu local de trabalho. Tenha uma vida digna. Porque o Pai está te esperando de braços abertos. Ele está te esperando de braços abertos. O Pai continua te amando. Ele continua te amando. Ele quer te perdoar. Ele quer te restaurar. 1 aos Coríntios capítulo 11, verso 27 e 29. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aquele que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria salvação. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Coloque a sua vida aí onde você está. Onde você está agora. Coloque a sua vida na presença do Senhor Jesus. Abra o seu coração. Fale a verdade. Fale a verdade. Fale a verdade. Confesse o seu pecado. Porque Jesus, ele é rico, misericordioso e amoroso e poderoso para te perdoar, para te restaurar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, eu profetizo agora restauração, libertação para este coração. Eu profetizo agora dignidade, dignidade no coração do teu filho, da tua filha, no coração desta família, no coração da tua igreja. Que tenhamos uma igreja digna aos teus olhos. Pai de amor, Deus eterno, pelo poder do Espírito Santo, coloca cada vez mais e mais dignidade nos nossos corações. Para a honra, glória e louvor do teu nome, Pai, queremos andar em amor, em humildade, em mansidão, benignidade. Queremos andar em paz, queremos andar com dignidade, para honrá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. Pai de amor, Deus eterno, abençoa agora este pão e este cálice, queremos participar. Consagramos agora, santificamos agora este pão e este cálice, que o teu filho e a tua filha vão participar com dignidade, participando para a salvação. Perdoa agora, restaura agora, e que todos nós participemos com dignidade. E nós abençoamos agora este pão e este cálice, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, verso 26. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, o partiu, e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Vamos participar do pão.
E tomando o cálice, e tendo dado graças, disse-lhes: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Vamos participar do cálice, bebei dele todos. Agora vamos fazer uma oração de gratidão. Agradeça a Jesus agora. Agradeça agora. Porque Jesus te ama muito. E Ele quer te dar uma vida digna. O Senhor Jesus quer que você viva com dignidade. Na família. Na igreja. Na sociedade. Jesus quer que você tenha uma vida digna aos olhos de Deus, aos olhos dos homens, aos olhos da família, da igreja. Jesus quer e Ele te ama muito. Então vamos orar. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, aceita a nossa gratidão, porque nós participamos agora desta Santa Ceia. Participamos deste pão e deste cálice, com dignidade. Pai de amor, Deus eterno, aperfeiçoa-nos na dignidade. Que sejamos aperfeiçoados na dignidade aos teus olhos, aos olhos da família, aos olhos da igreja, da sociedade. Que tenhamos uma vida digna para honrá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus.